Cadê o Cauli chegando aí na apresentação dele? Pessoalmente, né, esportivamente, não foi a minha melhor, né, diferente das anteriores, que eu tive uma minutagem bem mais alta. Mas, assim, não vejo também como uma temporada totalmente negativa. Eu acho que eu tive bons momentos, fui importante também em muitos jogos, mas é fato que a minutagem baixou um pouco. No meu ponto de vista, teve a ver um pouco com o sistema tático que foi mudado um pouco. Não tinha ali mais essa posição do meia ofensivo, né? E, como eu falei, mesmo assim, tiro muitos pontos positivos. Foi um ano de muito aprendizado. Tive também alguns números nesse último ano que melhorou, em parte defensiva, principalmente, que é algo também interessante. Mas eu acho que é isso, focar. Estou muito feliz com a motivação lá em cima, e eu acho que quando a gente se sente assim, se sente bem, é onde a gente consegue performar de melhor forma possível. Cauli, boa tarde. Alexandre Salvador, canal Arnaldo e Tironi. Você teve a minutagem menor na temporada passada, mas o Rogério até lamentou a sua saída, né, nas últimas entrevistas. Mas eu queria te perguntar sobre a sua formação, né? Você, apesar de baiano, teve toda a sua formação no futebol alemão. Queria saber o que isso você acha que traz de vantagem, além da ética de trabalho, até que você falou no vídeo de apresentação. O que você acha que você traz de vantagem dessa escola alemã para o time do São Paulo, para a forma como o São Paulo joga hoje? Obrigado. Eu acho que tive essa experiência muito cedo, né? De ir para outro país, conhecer uma cultura nova. E no futebol eu cresci na Alemanha, né? Então, assim, como você falou, um país de muita disciplina, assim, né? Que eles são bem corretos. E isso me ajudou muito. Eu cresci lá, cresci com essa ética de trabalho, de disciplina, que eu mantenho até hoje, as minhas rotinas fora do campo. E acho que me ajudou muito, taticamente, principalmente, que é uma escola muito, muito boa, tecnicamente também. Então, eu acho que isso vai me ajudar sempre ao longo da minha carreira. Tive essa oportunidade de, como eu falei, de conviver essa base lá na Alemanha e até chegar ao profissional também, que não é fácil, né? Então, isso me fez crescer como jogador, como pessoa também. Tenho ainda um pouco o jeito alemão, assim, né? Na Bahia falavam muito isso, de ser um pouco mais fechado, assim. Eu acho que também vem de lá, né? Porque lá é um pouco menos, assim, a mídia, assim, em geral, no futebol, é um pouco menos. Tive que aprender isso aqui no Brasil, na minha chegada ao Bahia. Então, é isso. Cauli, tudo bem? Boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria tocar num assunto, Rogério Ceni. Ele lamentou muito a sua... Ali, era até uma boa... Era uma boa resposta, mas a nossa Stephanie, ela conta pra gente o que ele disse. Mas ele fala um pouco sobre essa, não a relação com o Rogério, mas como ele perdeu um pouco de espaço, de minutagem no Bahia, nessa reta final da passagem dele por lá. Fabiola, qual é o Cauli que chega? Será que o Crespo pode dar mais minutagem para ele? Um jogador que chega como uma opção, é um atleta versátil, pode cumprir ali algumas lacunas desse elenco do São Paulo, que são muitas, por não ter esse elenco farto e tal. Mas será que ele pode ter, nesta reta final, em relação ao Bahia, uma passagem melhor no São Paulo? Ele mesmo falou ali um pouquinho, né, que a minutagem dele, porque o Bahia mudou o estilo de jogo, acabou que ele ficou um pouco prejudicado e não foi tanto utilizado pelo Rogério Ceni. Mas aí a única dúvida Lu, o Cauli que vai chegar é aquele Cauli que a gente viu jogando pelo Bahia, que é um cracaço, que teve inclusive interesse do Palmeiras, né? É esse Cauli que vai jogar? Ele chega para ser titular. Se for esse Cauli que a gente viu no Bahia, ele tem espaço no elenco do São Paulo, ali no meio de campo, um cara que pensa o jogo, vê o jogo de frente, meio estilo do Marcos Antônio, assim, também, né?
Então, eu acho que tem espaço para ele, sim. Até pelo elenco menor do São Paulo, é um elenco mais reduzido. Mas vamos ver qual Cauli que é esse, né? Porque acaba que o jogador fica um pouco fora de ritmo quando ele fica no banco de reservas, não é a primeira opção do treinador, né? Qual Cauli que é esse, hein, PVC? A gente vinha falando nos últimos dias, nas últimas semanas, aliás, né? Porque São Paulo nem sempre vai ter todos os atletas à sua disposição, especialmente o trio ali de ataque, né? Que tem problemas, sofre com questões físicas e tal. Cauli pode ser um cara que vai retomar aquele início no Bahia, que vai assumir um protagonismo do São Paulo, ou você acredita que não, que esse tempo já passou, que ele chega mais para ajudar mesmo e compor o elenco? Eu achei maravilhosa a declaração que ele deu no aeroporto, né? Que é: eu sei jogar futebol e eu vou me dedicar. Teve isso, né? Que ele foi cornetado por, às vezes, não demonstrar tanta vontade, assim, pelo menos é uma crítica da torcida. Mas eu acho que tem uma coisa que às vezes você passa na vida de algumas pessoas, a Fabiola falou agora há pouco sobre saúde mental, e muitas vezes não precisa nem ser um caso de saúde mental, pode ser só de decepção com o momento mesmo, de ter que passar um ano que você não está trabalhando bem, porque você não está feliz no lugar, porque você está percebendo que você não tem mais chance, que mudou o cenário e você não está se encaixando. E aí, em vez de você reagir, mostrar que você pode jogar em outra função, você se derruba. E isso acontece. Na minha trajetória, tem um ano que aconteceu isso, graças a Deus, muito tempo atrás. Em vez de eu reagir, eu me debrucei. E agora pode acontecer. E aí você percebe no final desse período, você fala assim, cara, ou eu reajo, ou eu só vou para baixo. Por isso eu acho que a frase dele, para mim, tem esse significado. Eu sei que eu sei jogar futebol e eu vou me dedicar. Vou me dedicar a jogar onde o técnico quiser, como o técnico quiser. As formações são diferentes, pode se encaixar na direita, pode se encaixar na esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar numa função diferente. O que aconteceu no Bahia foi que o Bahia passou a jogar com centroavante, o Bahia tinha uma dificuldade, uma capacidade de circular a bola gigantesca e uma dificuldade de transformar em gol. Continuou tendo essa dificuldade mesmo com o William José, mas o Cauli fazia um papel de falso 9 que invertia a posição com o Everaldo. Então ele era um meia, em outros momentos era falso 9, o time mudava de posição durante o jogo. E ele estava muito bem adaptado em 2024 e não estava em 2025. Agora é outra vida. Vai vestir a camisa que vai fazer o caminho que fez o Bobô. O Bobô era 8 do Bahia e foi o segundo jogador mais caro da história do Brasil na época, quando veio para o São Paulo.